Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Já pedindo aí uma desculpa pelo atraso, é que nossa convidada mora numa cidade grande e pegou um pouquinho de trânsito, mas ela já está bem próximo do local onde vai entrar para a gente bater um papo muito especial, muito legal, que é sobre avaliação psicológica, um assunto muito interessante, tendo em vista que é de suma importância para concursos públicos, para não taxar o indivíduo e sim saber aplicar os testes, né, para poder você conseguir avaliar de forma profissional. Bom, Paulinha Calderon, boa noite. Ortovip oficial, boa noite, sejam bem-vindos. Ortovip, de onde você está? Qual é a sua cidade? Eu sei que Paulinha, que é nossa seguidora, nos prestigia tanto, nos prestigia sempre. Já gratidão. Paulinha mora em Natal. Ortovip é da onde? É de Manaus, Ortovip? Então, gente, enquanto a nossa convidada chega e se organiza, porque ela pegou um pouquinho de trânsito, né? Eu queria falar para vocês que lá no Instagram tem várias lives gravadas com assuntos muito bacanas. Tanto o mês de março foram assuntos direcionados para a mulher. Então, dê uma assistida, possa que você lembre, né? Dependendo do assunto, possa que você lembre de alguém, né, que esteja precisando assistir aquela live que fala sobre aquele assunto. Então, aí você envia, tá? A ideia das lives é sempre chegar a tocar alguém, trazer conteúdos da nossa vida, do nosso dia a dia, que possam servir de alguma maneira, que possam tocar a nossa vida, nosso coração e que traga algum tipo de melhora. A Paulinha Calderon já foi nossa convidada também. Foi uma live maravilhosa, Paulinha, sempre gratidão. Ela trouxe uma história muito bonita, uma história de vida. Vale a pena assistir a live, que possa que alguém na família esteja passando ou passou pela experiência que a Paulinha trouxe, que desafios, né, que você como mãe tem, e especialmente quando temos um filho autista, todo o conhecimento que temos que buscar como pais, aprender a modificar um pouco a rotina, entender qual é a dinâmica desse autista e assim a família se entrosar de forma bem positiva para que o filho se desenvolva como todos os outros, claro, da melhor maneira. E fora disso nós temos várias outras lives com assuntos muito interessantes. Milane de Moraes, boa noite. Milane também é um dos que nos acompanha sempre, já foi nosso convidado com duas lives, né, Milane? Pode lembrar um pouquinho, Milane, quais foram os assuntos das lives? Foram os papéis que são invertidos dentro da dinâmica da família, e a primeira live também foi bem interessante, mas não lembro agora qual é o nome da chamada da live. O Milane é um terapeuta daqui do estado de São Paulo, ele é constelador,
reflexologia, trabalha com reflexologia também, desenho sistêmico. É um terapeuta de ponta aqui que atende tanto na cidade de Jaú como em Jundiaí, e enfim, onde pessoas ao redor de Jaú vão até a sua cidade para ser atendido. Então, é isso, gente. Vão até o Instagram, vejam as lives que estão gravadas, assistam e enviem para alguma amiga, alguma mãe, irmã que esteja necessitando daquele assunto e algumas dicas, né? Que a gente sempre dá algumas dicas. Vamos esperar mais um pouquinho, que a nossa convidada deve estar já do Bronx Tour. Opa! É o William. Boa noite, tudo bem? Em tempos de pandemia, a Milane está falando que foi a primeira live. Sim, tempos de pandemia. Oi, João da Nadir, boa noite, seja bem-vindo. Gratidão a vocês por estar aqui acompanhando, né? Pra gente bater um papo com a nossa convidada de hoje, que deve estar chegando na sua casa, porque só colocando para vocês que ela mora na cidade de Manaus e lá é 1 hora de diferença daqui de São Paulo. Então, o horário lá é 5 e, né, 1 hora antes é hora pico. E ela estava bem próxima da casa, porém pegou um pequeno trânsito que deu um atraso. Mas enfim, estamos também recebendo sugestões sobre assunto para outras lives, então vocês também podem dar sugestões e fazer perguntas, ok? Fiquem à vontade para fazer as perguntas e assim dar sugestão de novos conteúdos para as novas lives, ok? Seguiremos nessa mesma sequência de lives que serão segundas, quartas e as sextas, sempre com assunto interessante, né? Direcionado para a família, para a mulher, para os filhos. Enfim, por quê? Porque a gente vai variando também nos convidados e de acordo com a preparação, o profissional, a gente vai trazendo assuntos que possam ser abordados direcionado para a nossa realidade, né? Então, já tivemos convidados como jornalistas, terapeutas, analistas comportamental e corporal, quem mais? A Paulinha, que é técnica da família, técnica de enfermagem e trouxe uma história bonita, psicólogas. E então, se algum de vocês que está assistindo também as lives, gostaria de participar de uma live, manda um direct para mim, fala que quero participar de uma live, e aí a gente senta, marcamos um horário para a gente conversar sobre o assunto e agendar o dia da live, ok? Então, vamos ver se a nossa convidada já chegou. Gostariam de saber alguma coisa? Gostariam de fazer alguma pergunta? Hein, Milane? Gostaria de fazer uma pergunta, Milane?
João Nadir. Gostaria de fazer alguma pergunta, João Nadir? Mande aí alguma pergunta. Bom, só para me apresentar também, né? Olha, gente, uma coisa interessante. Hoje é o dia do índio. Então, eu estou de parabéns, pois eu sou amazonense, nasci dentro de uma tribo indígena e então eu mereço os parabéns. Entendeu? E que mais? Eu sou psicóloga, atendo na cidade de Manaus por um tempo do mês, outro tempo eu atendo em Jundiaí e agora, a partir de amanhã, estarei atendendo aqui também no litoral de São Paulo. Então Milane está perguntando como foi sua jornada e como atender em tempos de pandemia. Pois é, Milane, incrível foi que no tempo da pandemia houve parabéns por sua origem indígena, obrigada. Olha o biotipo. Então, assim, olha, quando começou a pandemia, especialmente eu também, como todo mundo, né, fiquei muito assustada, com muito medo também, porque quando a gente não pensa também só em você pensa nos familiares, nos filhos, e o medo é a morte, né? Então eu estava em Manaus. Parabéns, Paulinha, também, que você tem sangue indígena no seu corpo, na sua veia. Então, gente, aí o medo, né, sempre está presente com respeito à morte. E aí eu estava em Manaus naquela época, na primeira onda, e quando me isolei, eu fiquei pensando, mas como é que vamos conseguir ficar 24 horas fazendo o que mesmo, né? Então fiquei pensando vários dias, e depois me deu um start de dizer, bom, se vamos estar dentro, isolados, parados aqui nesse ambiente que é a casa, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Então, referente ao trabalho, o Conselho Regional de Psicologia e Conselho Federal abriram espaço para a gente fazer atendimento online. Foi bem interessante, porque foi um aprendizado. Eu tinha uma certa resistência de atender online, eu precisava que ver a pessoa, porque quando o paciente entra, na hora que ele abre a porta, a gente já começa a fazer uma leitura do corpo, de como que ele está, a aparência dele, se ele está com uma aparência triste, quando ele senta, se ele bate a perna, para ver se ele está muito ansioso. Então a avaliação já começa desde a hora que o paciente abre a porta. E eu tinha uma resistência de dizer, e tudo isso eu vou perder, né? Toda essa avaliação vai ser perdida. Então o que acontece? Essa avaliação, uma parte realmente fica limitada. Pai Jane entrou, nossa convidada, estamos te aguardando, tá? Mas se ganha outras coisas. Então eu fui para fazer o atendimento online, que começou com um desafio para mim, e eu percebi que, apesar da minha resistência, o atendimento online é muito positivo, dá muito certo, muito mesmo.
e a gente consegue ajudar muita gente. Então, a minha trajetória dentro dessa pandemia foi mais ou menos isso, né? Mas me virei por todo o Brasil, que minhas amigas dizem que eu tenho... Então, nossa colega psicóloga. Opa, deixa eu virar aqui a câmera. Aqui. Ai, Ana Karina, que saudade, mulher. Saudade de você também. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, estamos indo bem, né? Aproveitando assim o que a gente pode fazer online, presencial, né? Agora que estamos no sistema híbrido. Sim. Quem diria, né? Depois de tanto tempo adaptando-se ao online, quando a gente volta para o presencial, parece que é o presencial que não é mais a nossa naturalidade, né? Não é mais normal fazer as coisas presenciais. É verdade. Olha, eu já dei todas as desculpas que você mora em Manaus, está no horário pico, se atrasou, enfim. Mas, Jane, seja muito bem-vinda, gratidão, agradeço por você ter aceito o convite. Ó, de coração, olha, gente, minha amiga é top, 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 hein? Fábio Amude, boa noite. Eu não sei se foi o áudio dela, o vídeo ou o meu que parou. Foi, eu acho que foi o dela. Fábio Amude, boa noite. O Vitor Bentes, boa noite. Fábio, de onde você tá, Fábio? Onde você tá? Qual cidade, qual país? De Manaus? Ah, a Jane é super gente boa. Nossa, a Jane é super. Né? O Fábio Amude tá falando, a Jane é super gente boa. Eu falei, Gente, obrigada, muito obrigada. Bem-vindo, Fábio. Então vamos começar. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live. Teremos como tema a avaliação psicológica. Nossa convidada é uma pessoa muito, muito especial, uma profissional de ponta. Gente, vocês não imaginam quem é essa menina, hein? Jane da Silva Paz, psicóloga clínica de base fenomenológica existencial, especialista em saúde coletiva, professora de avaliação psicológica e avaliadora em concursos públicos, entre outros. Já fomos colega, né, Jane? Avaliando alguns concursos por aí. Minha amiga, colega, é de ponta mesmo, vocês nem imaginam. E ela acabou de passar na Universidade do Rio de Janeiro. Fala aí, Jane, um pouco mais. Sim, é verdade, Karina. Eu imaginei que você nem lembrasse desse detalhe. Nossa, como esquecer. Que curso, Jane? Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Fui chamada para lá. Inclusive, é um curso que só tem lá, né? Infelizmente, a gente não tem disponível em outras áreas, aqui do Brasil mesmo. E é bem interessante porque ele casa muito já com essa área que a gente trabalha, né? Esse nicho de avaliação, de conseguir fazer o gerenciamento, a análise de perfil, de pessoas em si, e a interação delas entre si, não só a âmbito nacional, né? Porque aí, nesse caso, já amplia um pouquinho. Olha! É uma emoção muito grande, né? Nossa! Eu confesso que eu não esperava. Sério, parabéns de novo. Ó, um orgulho aqui para nós, as colegas, amigas. Obrigada. E o Fábio Amude está falando que assim, ele é de Manaus e que você é uma artista de mão cheia. Fora de tudo, verdade. É mesmo. Jane pinta telas, vai fazer um evento de exposição com todas as suas telas. Olha, Jane, sim. Eu falei para vocês. Inclusive
demora foi porque, como eu não estava calculando essa questão de logística, porque eu não estou fazendo todas as atividades presenciais, né? E hoje, especificamente, eu fui levar uma leva de quadros para a galeria, né? A partir de segunda-feira, já vai ter a minha área lá na galeria com os quadros disponíveis também para vendas, para quem gostar, né? E eu vou estar levando outros mais também no decorrer da semana. Enfim, né? Vários nichos. Poderosa, a Jane. Jane, então, voltando aqui ao nosso tema, né, que é a avaliação psicológica, digamos assim, para as pessoas que estão ouvindo, ficam pensando, mas o que é isso? Será que isso é novo? Será que isso é velho, né? E na verdade, isso já existe há muito tempo, né? Eu estava dando uma pesquisada e eu achei que 3.000 anos antes de Cristo, na China, utilizavam o feed test para selecionar funcionários. É isso mesmo? Sim, exatamente. Gregos, a testagem era realizada principalmente nos processos educacionais. Na Idade Média, as universidades europeias também utilizavam exames para conceder títulos e honrarias. Gente, então, olha de onde que vem. Aí, com o passar do tempo, né, os métodos utilizados para avaliar aspectos psicológicos foram se modificando e aperfeiçoando. E aí vem a importância, né, que evolui assim para uma abrangência, né? Atualmente, a gente vê que a avaliação psicológica é utilizada em diferentes contextos, né? Como quais, Jane? Olha, atualmente a avaliação psicológica a gente encontra ela em praticamente todos os setores, né? Na educação, quando é para para detectar algum transtorno, qualquer tipo de empecilho para que a criança consiga se desenvolver, consiga aprender, né? Para rastrear se tem dislexia, se tem déficit de atenção, qualquer outra coisa. Então, a testagem psicológica ela vai estar lá na educação, vai estar nas empresas, principalmente no recrutamento e seleção, para poder conseguir adequar as pessoas às vagas. Uma coisa interessante falando sobre a parte empresarial é que o que muita gente confunde é achar que a avaliação de recrutamento e seleção ela existe para dar o apto e inapto, né? Para dizer se a pessoa é boa ou ruim. E na verdade não é. A avaliação ela serve para trazer para a gente uma base de qual é a melhor função para aquela pessoa naquele local. Então, não é necessariamente para dizer se a pessoa ela tem um nível de inteligência ou então se ela é muito boa para entrar. É mais para dizer para que lugar ela tem que ser direcionada. Então, não é uma avaliação que exclui, mas que direciona, tá? E isso dependendo do perfil, né? Dependendo do perfil da pessoa, ela é direcionada para aquela atividade que vai ter, que acaba casando e assim a empresa, no final, tem mais lucro, vai ter melhor desempenho, né? É isso. Porque, olha só, a empresa, ela ganha muito mais fazendo uma seleção na qual ela consegue descobrir qual é a potencialidade de cada um, e aí depois ela ir ajustando para cada setor do que fazer uma seleção para cada setor. Então, digamos que eu tenho 10 pessoas e eu tenho 10 setores na empresa. Faço a seleção e percebo que cada um é ótimo para uma área, mas péssimo para outra. O que eu vou fazer? Vou descartar todas as outras 9 pessoas e ficar só com um para uma área específica que é a que eu quero agora? Ou vou conseguir catalogar eles, criar um banco de dados e assim que eu for precisar para outro setor, eu já pego aquela pessoa, não faço mais seleção. Hoje em dia a gente não perde tanto tempo selecionando várias e várias vezes, passando por vários processos. Não, você já tem o processo pronto. Daí você já sabe quais são as características daquela pessoa, no que ela é boa, no que ela ainda precisa aprender mais, coisas que não são adequadas a ela, coisas que são mais fáceis para ela. E aí você só vai entrar em contato com a pessoa. Por isso tem gente que não entende. Eu fui para uma entrevista, para uma seleção, fiz um monte de testes, uns negócios lá que eu nem sabia para onde é que ia, umas coisas assim, uns risquinhos que disseram que depois iam falar de mim, não sei. Né? Geralmente é assim a impressão da pessoa. Aí ela fala, mas aí não me deram retorno, eu acho que eu não fiquei com essa vaga. Dá 2 ou 3 meses depois, essa pessoa é chamada e contratada. Ela não é mais chamada para entrevista, ela é chamada e contratada e para um setor diferente
daquele que ela fez a seleção anterior. E ela até fala, cara, eu dei muita sorte, eu acho que o cara da entrevista gostou de mim e ele me indicou para uma outra pessoa. Não é, gente, é porque o nosso banco de dados a gente pega ali na primeira, fez a bateria de teste, catalogou ali. Quando precisar, a gente só vai pegar. Não é realmente essa ideia de, a pessoa achou legal, recomendou. Não, não é. É porque realmente tem uma base de dados firmada pelos testes que deixa ele ali disponível para uma próxima vaga, para uma coisa adequada a ele. Sim, é tipo assim, como um mapeamento comportamental que direciona para a função, né? Aí fica em stand-by que até aparecer aquela atividade que a pessoa se encaixa, né? Exatamente. Então, aí tem outras também, né? Orientação profissional, jurídico, neuropsicológico, entre outros, né? Que a avaliação psicológica também pode se encaixar. E aí para as pessoas que estão aí assistindo, né? Porque o psicólogo ele já entende, os terapeutas, enfim, os analistas comportamentais também. Mas as pessoas que não têm assim, esse conhecimento, para a gente explicar, afinal, o que é a avaliação? Isso você já falou, que é um mapeamento comportamental, né? Então, mas como é que se dá? Isso assim é um conjunto de técnicas, né, e procedimentos, que é todos esses testes, né, que vai avaliar esse indivíduo. E esses testes, eles são habilitados só pelo psicólogo para fazer, para exercer essa função, ou como é que tá? Porque eu escutei uma notícia que do governo, né, que queriam como que abrir para outros profissionais. Eu ainda não sei muito bem como é que está isso. Me fala. Olha, atualmente a gente está com essa briga, sim, o CFP entrou com todas as ações cabíveis e tudo mais. Por quê? A ferramenta, o teste psicológico é o que a gente chama de ferramenta, né? É uma ferramenta exclusiva do psicólogo. Existe um teste ou outro que não é especificamente uma avaliação psicológica. É uma avaliação que pode colaborar com a avaliação psicológica, que são quais? Os testes dos psiquiatras e as atividades como questionários do pessoal da psicopedagogia. Então, eles podem fazer, por exemplo, o preenchimento de formulários, né? Fazer entrevistas, fazer algumas atividades lúdicas com crianças, por exemplo, para verificar que existe ali uma possibilidade de um transtorno. Então, o psicopedagogo, o pedagogo, o professor, ele vai detectar ali a suspeita e vai encaminhar para o psicólogo fazer a avaliação psicológica propriamente dita, tá? Aí, a partir dessa avaliação psicológica, sim, a gente consegue direcionar para um psicodiagnóstico ou algo do gênero. Mas, atualmente, as avaliações ditas como a avaliação psicológica mesmo, que necessita de um teste psicológico, são feitas exclusivamente pelo psicólogo. O que aconteceu? O que foi liberado atualmente foi a compra de testes, a aquisição de testes por pessoas que não tenham um CRP. E foi isso que o Conselho entrou na Justiça. Qual foi a alegação, né, para criar e para fazer esse pedido de liberar para pessoas que não têm o CRP? Porque algumas empresas, companhias, hospitais, enfim, que precisam comprar isso em massa, né? Como, por exemplo, se eu tiver uma empresa e eu quiser fazer a contratação de 50, 100 funcionários, eu vou precisar de muitos testes para fazer a avaliação. Porque a gente sabe que uma bateria de testes, ela tem em média 5 testes diferentes. Teste de atenção, teste de personalidade, enfim, vários deles. E o que acontece? Quando essa empresa vai fazer o pedido, se ela não tiver um psicólogo responsável, que esteja ali no cargo na hora, ela não pode efetuar o pedido, porque ela precisa do CRP. Ou se por um acaso esse psicólogo até esteja, mas ele não está disponível para efetuar a compra, a empresa também não pode fazer. Entendi. Então, o que seria? Seria para tentar agilizar essas compras, né, e trazer esses materiais. Então, seria uma ideia mais de logística e tudo mais, para não precisar ficar trabalhando com um profissional que não tem a ver com a área realmente de logística, de transporte, de importação, enfim. Só que isso não é nada seguro. Porque quando a gente está falando de teste psicológico, a gente está falando de ferramentas
que as pessoas não têm o conhecimento para usar, para manusear, e não devem realmente ter. Porque não vai fazer sentido eu aplicar um teste na pessoa que já entende como é o funcionamento dele, porque ela vai poder manipular o teste, vai poder dar a resposta que ela quer dar. E isso não é benéfico para ninguém, né? A gente não consegue conhecer o sujeito também não vai conseguir estar apto ou não, porque aquele teste já se torna inválido para ele. E, infelizmente, isso já está acontecendo, que é o vazamento de testes. Como a gente viu até mesmo no próprio concurso que a gente trabalhou, tinham pessoas que já sabiam do que se tratava, já tinham treinado com alguém, para parte. Treinados, né? Exatamente. Então, isso invalida o teste. Como é que a gente vai avaliar a pessoa se ela estava treinando para aquilo? E aquilo eu não quero saber o que ela treinou, eu quero saber como ela realmente é. E a partir disso eu consegui elaborar o pensamento crítico a respeito dele, conseguir realmente dizer, não, você tem a capacidade para isso, então a sua personalidade é adequada para essa atividade, né? Mas se não tem isso, então fica realmente muito difícil. Aí o que acontece? A liberação desses testes é boa, entre aspas, para a parte de locomoção e tudo mais, comprar mais rápido, se torna viável ali, mas não é boa de maneira nenhuma, porque o teste vai ficar acessível a qualquer um, vai poder ser banalizado, os vazamentos de informações restritas não vai ter como ter um controle realmente, né? Que é essa ideia de só ter o CRP para poder ter o CRP só para poder comprar, era justamente para restringir mais ainda. Porque sabendo que tem ali o profissional e ele tem uma conduta, né, pautada no código de ética, ele mesmo já não ia deixar que isso acontecesse. Então, essa restrição já vai diminuindo, né, e vai deixando aberto a possibilidades de testes serem, né, entregues para qualquer pessoa, das pessoas violarem esses testes. Então, ler manual, ver como é que funciona, tentar ver como é que funciona, porque também precisa da expertise do próprio profissional, né? Saber trabalhar com o teste. Então, virou uma polêmica, mas por enquanto, o que está em voga é para aplicação, para avaliação, para utilização do teste em si, se é um teste psicológico, dito mesmo psicológico, somente o psicólogo. Agora, atividades como entrevistas dinâmicas e atividades lúdicas já tem uma abrangência um pouquinho maior. E tem um teste também nosso de neuro, que é o mais simples, o mais simplificado que tem, que é o Mini-Mental, o mini exame de estado mental, que ele também é permitido a médicos. Então, ele é o único que estaria ali já na linha do entrou com a medicina e a psicologia também. Não tem problema eles aplicarem, porque ele é só 2 folhinhas, está tranquilinho. A partir dele, a gente já aplica uma bateria que são mais 100 páginas, então não tem problema. Eles também nem querem, né? Eles mas, também assim, não querem, não. Eles só... nem querem, já querem só o laudo, né? Mas, assim, ter esse controle, olha como é importante, né? Porque daqui a pouco as pessoas começam a treinar e acabam entrando nesses concursos, não pelas suas habilidades e capacidades, senão porque foram treinados como burlar. Então, olha como a coisa é muito grave, né? É muito grave. Jane, mas esse processo de avaliação psicológica, ele tem um começo, meio e fim. Como seria isso, esse começo, meio e fim? A avaliação psicológica, ela acontece não somente na hora que a pessoa está respondendo o questionário, tá? Então, se é um questionário ou se é um teste mesmo que a pessoa vai marcar, escrever, fazer qualquer coisa, aquilo é só uma parte, tá? Ele é uma coisa processual. É desde o primeiro momento, dependendo da situação, desde o contato inicial que se tem com o psicólogo, né? Como, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação psicológica para a clínica, que também tem muito psicólogo que não faz, mas é muito útil para a gente estar na clínica. Quem souber usar, aproveite, é muito bom mesmo. Mas a avaliação, ela começa desde o primeiro momento em que a pessoa entra em contato com você, você estabelece aquele primeiro contato com a pessoa, já consegue ter essas percepções básicas ali, né, iniciais da pessoa, e a partir disso você vai conseguir trazer para ele as informações do teste. Porque assim,
Um teste, quando a gente vai fazer a apuração dele, que eu não gosto de falar correção, para mim nada está certo e errado. A gente apura, só vai descobrir características da pessoa, não vai dizer se ela está certa ou errada, não, tá? A gente apura. Então, na apuração, a gente percebe muitas coisas e nem sempre é só coisa do paciente, só coisa do cliente. Às vezes a gente percebe como o teste foi aplicado. Às vezes a gente percebe se o aplicador ofereceu um ambiente adequado para a pessoa. Tudo isso reflete nas respostas. Sim. Então, o primeiro momento, que é o momento de contato, o segundo momento, que é o momento em que o psicólogo vai explicar para ele, vai instruir a pessoa, vai acalmar a pessoa também, porque dependendo da situação é muito tenso. A pessoa já chega lá angustiada, agoniada para fazer o teste, morrendo de medo, né? Acreditando que ali ela mesma pode impedir ela de conseguir o que ela quer. Então, esse momento em que o psicólogo tem esse trabalho todo de conseguir trazer a informação, acalmar a pessoa, conseguir se certificar de que ele entendeu, né? E facilitar, ele serve como facilitador ali para o processo de avaliação da pessoa, também é muito importante. Além do ambiente, né? Porque o ambiente, se ele não estiver adequado, esquece o teste. O teste foi feito, vai ter que fazer uma reaplicação. Porque se no ambiente a iluminação não está adequada, invalida o teste. Se está com muito barulho, com ruído, com qualquer coisa que tire o foco da pessoa, já invalida o teste também. Então, todo o contexto que envolve é que vai proporcionar um momento de avaliação. E o posterior, junto com a apuração, é que vai compor a avaliação psicológica em si. É interessante, né? Olha só, a gente pensa que quando a gente fala de teste, avaliação, só lembra do momento que a gente senta para responder, né? E não é nada disso, né? Tem muita coisa, porque o ser humano, ele precisa do todo, né, para poder ele funcionar. Então a gente tem que pensar nesse todo, no ambiente, na luz. Às vezes o paciente, ou não vamos dizer paciente, mas a pessoa, ela tá vindo para o local fazer o teste. E às vezes acontece dela passar por quase um acidente, ou ela vê uma cena de agressão. Isso já deixa a pessoa num estado de alerta que impossibilita ela de fazer o teste naquele dia. Então, só para a gente perceber que você tem que olhar a pessoa, o todo, né? Tanto o local, o estado de ânimo, o estado emocional, tudo para que essa avaliação realmente seja feita e tenha uma validade mesmo, né? Senão variáveis interferem no resultado, né? Exatamente. Pode falar. Nessa primeira parte, quando a pessoa chega, né, no consultório ou no local de avaliação, é muito bom no nosso rapport, que é o contato inicial, a gente também perguntar da própria pessoa. Coisas básicas, mas coisas básicas mesmo, que incomodam ela ali naquele momento. Então, você se alimentou bem antes de vir? Bebeu água? Tá com sede? Quer beber água agora, rapidinho, antes de começar? Não tem problema. Precisa ir no banheiro, porque às vezes a pessoa fica nervosa, dá vontade de ir no banheiro, ela não vai por causa do horário, não, que tem que estar lá. Se precisar, vai, eu espero, não tem problema. A gente está fazendo aqui uma coisa para você, não é contra você. Então, deixar sempre isso ali para a pessoa, porque senão realmente é um momento de tensão. É igual a prova, né? Só que nas provas a gente não tem esse cuidado ali com a parte emocional, com a parte situacional da pessoa. Então, para não acontecer a mesma tensão que se acontece nas provas, na avaliação psicológica a gente precisa realmente entender a psique da pessoa. Então, fazer esse acolhimento é muito importante. Sim, Jane, eu até faço técnica de respiração, sabe? Ainda mais assim, quando assim, a avaliação ela é tão séria, né? Como da última vez que a gente aplicou os testes em um concurso público. Aquilo representava para as pessoas que estavam participando a vida, o futuro, a garantia, né? Para eles tinham se preparado 2, 3 anos para mudar de vida, para dar uma segurança para a família. Então, olha o peso
que eles levam e você vê, você fica observando quando chegam, porque tem que assinar uma folha, né? Tem que assinar aí na mesa e você vê que tem gente que está tremendo. Então, imagina como não vai estar. É uma pessoa que está tremendo o raciocínio, já não raciocina bem, já não lê direito, não pensa com tranquilidade. Então, eu acostumo fazer isso, né? De fazer primeiro aquela conversa informal para eles irem se acalmando e depois eu faço a técnica de respiração, faço eles se alongarem para poder quebrar um pouco, né? Quebrar. Quando eu vejo que já estão assim meio descontraídos, tô no horário, então aí vamos lá, né? Mas assim, é bem interessante isso. E o resultado da avaliação psicológica, como ele deve ser transmitido? Digamos, alguém encaminha para você, né? Vamos pensar, né? Um encaminhamento. E aí, como é que você transmite esse resultado? É por e-mail, é por envelope, é pelo paciente? O que é? É um laudo? É o quê? Como é que é feito isso? A avaliação, quando a gente finaliza, depende muito de qual é a finalidade dela. Cada avaliação ela tem uma finalidade. Então, se, por exemplo, o juiz chega e pede uma avaliação para comprovar se existe um grau de afetividade entre mãe e filho, entre pretensa mãe, né, no caso de reconhecimento socioafetivo, enfim. Se ele pede isso, então eu vou fazer em resposta disso para ele. Então, eu vou fazer o parecer psicológico a respeito do que o juiz pediu para apresentar a ele e constar nos autos de um processo. Então, vai ser um parecer, tá? Um parecer psicológico. Se eu estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, para a Detran, em que ele precisa do atestado de aptidão, então eu vou avaliar e, ao final, eu vou dar um documento atestando que a pessoa tal está apta para qualquer que seja, se for carteira D, A, E, enfim, o que quer que seja. Então, eu vou atestar e já eu posso utilizar o modelo de atestado. Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma avaliação para um outro psicólogo, como, por exemplo, eu falei para ti, olha, a gente também pode usar avaliação psicológica na clínica. Na clínica, você pode usar avaliação psicológica, mas se você não sabe utilizar o teste em si, não tem problema. Você não precisa necessariamente aprender ali super rápido para aplicar com uma pessoa só. Você pode pedir para um colega seu que trabalhe com testagem psicológica, encaminhar o paciente para ele, né? A pessoa que já é seu cliente mesmo, você encaminha para ele somente para avaliação. E aí ele faz a avaliação com essa pessoa, ele gera os resultados ali, a apuração, e ele te devolve isso em laudo. Nesse laudo, que é de psicólogo para psicólogo, pode ser transcrito tudo o que foi feito, tá? Vão dizer quais foram os instrumentos, qual é a finalidade do instrumento, como foi utilizado o instrumento, quais foram os resultados encontrados, todo ele ali descrito. Por quê? Porque essa pessoa já tem o conhecimento sobre esse cliente, né? No caso, está fazendo de um psicólogo para um psicoterapeuta, então não tem problema nenhum. E essa documentação vai ser entregue entre um profissional e outro. Jamais entregue ao paciente, entregue de um profissional para o outro. Tudo que é detalhado, que tem detalhamento, especificando, com termos de uso específico, exclusivo da psicologia, vai ficar só entre os dois. Então, vai ser entregue essa documentação para o outro psicólogo. E aí, esse psicólogo é que vai fazer a devolutiva para o paciente. Se ele quiser fazer a devolutiva em papel, escrito, ele escolhe. Mas essa documentação, o laudo específico, com todas as informações que o outro psicólogo fez, fica com ele, profissional. Ele não tem autorização para entregar, tá? E aí, quando é para um concurso ou alguma outra coisa, é o parecer. Caso haja no edital dizendo que precisa ser um laudo, vai ser um laudo, mas não tão completo quanto seria entre dois profissionais da psicologia. Então, essas informações específicas, elas são exclusivas. Elas não podem ser repassadas. Inclusive, se a gente encontrar algo, detectar ali um transtorno, alguma coisa que precise da intervenção do psiquiatra, e vamos fazer um encaminhamento, por exemplo, nesse encaminhamento deve conter somente as informações necessárias
ao psiquiatra, tá? Ele não vai descrever o nosso instrumento, não vai descrever como foi o desempenho dele no instrumento exatamente, isso, aquilo, não. Ele vai descrever sintomas encontrados, características importantes que o psiquiatra deve avaliar e confirmar para poder fazer uma medicação. Certo. Interessante, né? E essa escolha, Jane, como que ela deve ser feita? A escolha do teste para avaliação? Depende, assim, para qual função é isso? Porque eu lembro que nós estávamos fazendo nesse último concurso, né? Onde um teste avalia a agressividade, né? Um dos detalhes era isso. E é interessante que a gente fala agressividade, falando, nossa, né? Não, o meu não quero que saia, não, né? A gente fica pensando assim, né? E engraçado que para aquele concurso que era uma função militar, olha, como era necessário um grau de uma necessidade de um grau de agressividade, porque a agressividade naquela função é energia. Então, olha, né? Então, assim, saber avaliar para aquela função e na hora de escolher o teste preciso. Como é que a gente escolhe esse teste preciso? A escolha do teste, ela vai depender especificamente de qual é a finalidade. Por exemplo, hoje em dia a gente tem vários, mas assim, vários testes mesmo que estão validados pelo SATEF e a gente pode utilizar. O que vai fazer a gente escolher um teste ou não vai depender de quem é o nosso público. Daí a gente já separa se vai ser um teste mais complexo ou não, um teste que pode ser aplicado por pessoas de nível fundamental, nível médio, nível superior. Isso já é um crivo, tá? Outra relação vai ser, por exemplo, é um teste que ele vai ser feito também muito próximo a uma outra testagem. Então, vamos ver quais são os testes utilizados na outra testagem para a gente não repetir, tá? Sim. Então, ver também questões de repetição. Por isso que, por exemplo, a gente tem no Detran, acho que é o TEDIM, o TAIS, eles têm o 1, o 2, o A, o B, o C, que são testes extremamente parecidos, mas que têm uma diferenciação justamente para quando for fazer a aplicação e precisar fazer reteste, você não usar o mesmo. Então, eu usei o TEDIM 1 nesse teste. Vamos precisar fazer reteste amanhã porque tiveram problema na sala, o ar-condicionado começou a fazer barulho, vamos ter que fazer reteste. Vou usar o TEDIM 2. Sim. Então, a gente muda o teste para conseguir continuar avaliando aquele mesmo critério, mas sem ter ficado ali na memória da pessoa, sem ela ter decorado o que era necessariamente, da forma que seria, para não invalidar. Então, a escolha do teste ela pode ser baseada nos testes que já foram aplicados, se for uma continuidade de avaliação, no grau de escolaridade da pessoa, dependendo de qual for, na idade também, tá? Porque a gente está falando de teste de modo geral, então se for fazer uma avaliação neuropsicológica para um público abaixo de 10 anos é um tipo de teste, acima de 10 anos até os 15, 16 é outro teste, a partir dos 18 é outro teste, né? A partir dos 60, então vai depender também dessa variável. E outra muito boa também, que ajuda a enxugar bem em relação de quantos testes podem ser usados e quais, é edital. Se no caso, como a gente fez, né, foi de critério militar, tínhamos um edital lá. Nesse edital dizia que a pessoa deveria ser exatamente assim, não deveria ser insubordinado, deveria mostrar a valorização às autoridades, deveria ter uma boa relação com o passado dela, deveria isso. Conforme os critérios que se colocam em edital, a gente já lembra de cada um dos critérios que a gente encontra avaliativamente em cada um dos testes. Então, eu já vou associando naqueles critérios qual teste eu lembro que tem mais a ver com isso. Então, mesmo que eu fale, tem que avaliar a agressividade. Beleza, eu lembro de 15 testes que tem para agressividade. Mas um que me fale sobre a agressividade, sobre a emotividade, sobre a sua colocação no meio social, sobre a sua relação intrapessoal, aí eu já tenho critérios um pouquinho mais
específicos. Então, eu já lembro... Não, desses 15 que eu lembro, 10 deles é só mesmo agressividade. Não vou me dar nenhum outro dado interessante. Aí deles eu lembro que tem 2, mas esse um aqui, ele não é muito acessível. Então, quem tiver algum outro problema não vai conseguir utilizar. Por exemplo, tiver algum problema de vista, não vai conseguir utilizar. Vou ter que utilizar esse outro aqui. Pronto, fechei. De 15, separei e encontrei um para aquele critério. O que eu vou fazer depois? Encontrar testes que conversem com ele, que tenham critérios parecidos, mas que me tragam outros dados importantes, como, por exemplo, de memória, de atenção, e que vá também ressaltar alguns dos outros critérios, só para eu ter esse efeito comprobatório. Opa, eu vi essa característica da pessoa nesse teste, e ela se repetiu nesse, e nesse aqui também. Já sei que é um traço forte da personalidade dela. Sim. Então, é assim que a gente monta as baterias. Não dá para pegar testes separados. A gente vai associando um com o outro. Sim, olha, o Help Me Reforço, eles trabalham com reforço escolar, né? E ele coloca aqui que TEA e TDAH, autismo, é laudo ou parecer. E aí ele faz uma pergunta também: como incluir um profissional desta área no espaço como o nosso, que trabalha as dificuldades de aprendizagem? Primeiro, se é laudo ou parecer. TEA, TDAH, autismo, é laudo ou parecer? Pode ser tanto um quanto o outro, vai depender da finalidade mesmo. Você quer para poder avaliar e trazer essa informação para os pais, ou você quer já entrar com uma medicação, fazer um tratamento em si? Porque assim, se for a nível de escola, o que a escola pode fazer? Ela pode disponibilizar um profissional para avaliar. Geralmente, o que a gente faz é parecer. Geralmente é um parecer e, no máximo, um encaminhamento. Por exemplo, ele tem TDAH, mas ele não consegue, mesmo com a terapia ocupacional, mesmo com a psicoterapia, acompanhar. Seria realmente importante entrar com a medicação. Aí é o parecer e o encaminhamento para o psiquiatra já para ajustar a medicação. Laudo não é algo que a gente use muito corriqueiramente. O que a gente usa mais para laudo? Por exemplo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Porque quando se fala de TEA, também entra em critérios já legais, que é, por exemplo, o auxílio, né, que é o INSS, que são realmente de cunho legal, né, de cunho da justiça, para fornecer algum tipo de amparo para essa criança ou para essa pessoa em si. Então, nesses casos que são específicos, que requer o laudo, aí sim vai ser feito. Mas para os outros casos, só para detectar, para alertar os pais, para conseguir começar tratamento, pode ser feito somente o parecer. Então, o laudo ele é bem direcionado, mas para se tiver alguma finalidade legal, precisa, aí sim é feito um laudo para explicar de onde surgiu essa ideia, de como você detectou aquilo, né, e o que foi realmente detectado ali. Certo. E aí, como ele fala, como incluir um profissional desta área no espaço como o nosso, que trabalha com dificuldade de aprendizagem? Temos 7 minutos, só para você se posicionar. Sim, a inclusão do psicólogo escolar é muito importante, tá, gente? E eu não estou falando especificamente só do profissional de teste. A área de testes é uma coisa, a psicologia da educação é outra. Tá bom? Então, a psicologia educacional, psicologia escolar em si, você pode entrar em contato com vários profissionais, existem hoje disponíveis no mercado. E aqui em Manaus também, tá? Não sei como é que está aí, mas eu acredito que aí também tem, Karina. Certeza que tem até mais do que Ele é de Manaus, ele é em Manaus, o Help Me. Ah, sim. Então, mas a gente tem, atualmente, entrar em contato com psicólogos da área de educação. Por quê? Porque eles vão trabalhar não somente com testes, eles vão trabalhar também com os formulários, os questionários, as entrevistas, as atividades lúdicas, as dinâmicas, tudo que colabora para realmente perceber e separar o que é uma suspeita do que é só um comportamento diferente, é só uma inadequação do aluno, é só alguma dificuldade que ele tem que não tem a ver com algo que seja um transtorno, um déficit, alguma coisa. Não é. Às vezes é só porque ele não tem o preparo para aquilo, ou porque culturalmente ele foi ensinado de maneira diferente. Então, o profissional ali, ele vai conseguir atuar no rastreio disso.
Então, seria interessante conversar com o psicólogo da educação em si, para que ele possa fazer ou trabalhar com vocês, de forma conjunta mesmo, dividir o espaço, estar ali com vocês, ou trabalhar a nível de consultoria. Se alguém vai estar ali à disposição, para sempre que você tiver algum caso desses, chamar esse profissional, ele atuar ali, e ele já ter essa interação com o ambiente, já saber como funciona e estar ali prestando essas consultorias. Já que eu sei que é um pouquinho complicado realmente manter um profissional de uma área específica ali numa empresa. Então, pelo menos a nível de consultoria, ter alguém próximo para conseguir fazer isso e com o tempo realmente se ajustar para manter aquele profissional ali, porque isso com certeza vai auxiliar e vai melhorar muito a questão de clientes e de atendimento e de trabalho em si, porque os pais vão perceber no serviço e como os filhos estão sendo bem cuidados. Com certeza. Olha, que interessante. Isso aqui daria para a gente ficar conversando horas e horas, né? Porque tem muito assunto sobre avaliação psicológica. Os limites, enfim, né? Muita coisa. Mas a gente está tão em cima. Jane, eu gostaria que você fizesse suas considerações. Olha, obrigada, ajudou muito, valeu. Olha, as lives servem para isso, né? Que bacana. Porque a ideia é isso, tocar naquela dor, tocar naquilo que estejam as pessoas que estão assistindo, porque depois que fica gravada, Jane, 300 pessoas assistem as lives. Então, olha como é interessante. Alguma dica, alguma coisa serve ou lembra de alguém e a gente fala, passa para essa pessoa, né? Passa para os professores, passa para os pais, passa para amigos. Enfim, passa, porque a ideia, conhecimento é assim, só é válido se é passado. Não é? Então, Jane, assim, eu gostaria que você fizesse suas considerações e falando um pouco sobre como enfrentar essa questão da avaliação, de não ficar com medo das pessoas que vão fazer uma avaliação, né, que isso faz parte, o tão comum que agora na clínica a gente usa bastante, e ela serve, não é para taxar as pessoas, e sim para ajudar, não é? Então, vá lá, minha amiga. Exatamente. Primeiro, obrigada, Karina, pelo convite. Inclusive, quiser convidar de novo, estamos aí. Obrigada. E assim, gente, a avaliação psicológica, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela não é alguma coisa que vai te tirar o sonho da sua vida, não. A avaliação psicológica, ela está ali para trazer de forma rápida para um profissional um panorama de você mesmo. Então, não é uma coisa nova, não é algo diferente, não é algo que fuja de você. É algo que você já tem, a forma como você se mostra para o mundo, e eu só preciso de uma síntese disso, para elaborar algum documento, só para formalizar algo. Então, a avaliação psicológica ela é isso. Agora, se você não se sente confortável, imagina que tem muita coisa em você, que tem medo que o outro descubra, só cuida de você mesmo, faz a terapia, encontra o que são esses pontos que te deixam inseguro com você mesmo e pronto. Porque nada mais é do que trazer um panorama pra gente de algo que a gente precisaria de mais tempo acompanhando para conseguir falar, não, realmente ele é muito bom nisso. Eu não posso te acompanhar no trabalho durante 3 meses para poder dizer, nossa, você realmente é muito bom nesse tipo de trabalho, sua produção é boa, né? Você tem a facilidade para aprender. Eu não tenho como fazer isso. O que eu faço? Um teste que vai me dar essa aproximação do que seria eu estando ali te acompanhando. Então, é basicamente um pouquinho de você para a gente, sem a gente ter tanto tempo assim de interação. Por isso que é muito importante. Esteja ali, esteja à disposição da pessoa, consiga se sentir bem à vontade e faça o que for realmente algo natural para você. É a melhor dica para quem vai fazer uma avaliação. Faça de forma natural, fique ali confortável, porque não é uma avaliação para apontar na sua cara e dizer se você presta ou não presta. Tem nada a ver com isso, não. É para realmente trazer um panorama de como é que você é no seu dia a dia ou como você é no trabalho, que o outro só vai conseguir descobrir se ele passar muito tempo com você. Então, ao invés de ter esse tempo ali, que a gente não tem disponível, ele vai conseguir medir isso num instrumento psicológico. Somente, nem o ministério, não é nada de outro mundo, não é magia, não é nada disso. E caso você não consiga aquele trabalho, aquele concurso, não quer dizer que você não é bom. Realmente foi, quem sabe, para aquela função.
Mas, como você acabou de colocar, se tem alguma coisa, busque ajuda, né? A ideia é essa, você cada dia se sentir melhor com você mesmo. Jane, ó, linda, maravilhosa, parabéns de novo pelo... Obrigada. Torço por você, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, você é top, top, top. Linda, obrigada. Obrigada, Karina. Marca outra live, com certeza. Gente, vocês que nos acompanham, muito obrigada. Tem gente assim que nos prestigia sempre, então só gratidão. Boa noite. Beijo. Obrigada, boa noite. Tchau.